Boa noite para quem já está aqui na sala. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando, né? E hoje a gente está dando seguimento ao nosso estudo, né? Do Seminário 17, com o prazer de contar com a presença aqui de Alessia, que vai nos trazer, né, um comentário sobre a aula 8 do mito à estrutura. E aqui nessa aula, né, Alessia, assim, eu particularmente acho que é um dos momentos assim mais chaves assim do seminário 17, porque se no primeiro etapa do seminário, né, ele expõe basicamente do que ele vai trabalhar, os 4 discursos, como é que funciona, o saber como meio de gozo, que foi super bem debatido aqui, né, nas aulas. Aqui, já desde a aula passada, que Fátima apresentou, ele entra mais detidamente na leitura que ele empreende de Freud, e, sobretudo, dos textos, chamados os textos sociais de Freud, que a gente sabe que, dentro da psicanálise, não tem nada muito sociológico ou social, é psicanálise pura, digamos assim, se a gente pode usar esse termo para isso. E a leitura realmente lacaniana dos mitos freudianos. Nessa aula em particular, isso fica super evidente, algo que ele já vem trabalhando mais detidamente desde a aula passada, que era do pai da Horda, né? Quem esteve aqui presente, acho que muitos de vocês, né? No último seminário de formação permanente, a gente pôde discutir bem, sobretudo, o tema da verdade, como meio dizer, a verdade sem medida, digamos, a maneira como Lacan está abordando esse tema, né, fundamental. E aqui nessa aula, mais detidamente, ele vai aprofundar do que é essa leitura que, a partir dos discursos, dos elementos, dos matemas, ele empreende sobre Freud. Então, é um momento chave assim do seminário, é uma aula riquíssima, e que eu estou assim, com o prazer de poder estar aqui, né, coordenando e estimulando a nossa conversa. E passo assim, com prazer, a palavra à Alessia, para que ela comece e a gente possa ter uma boa noite de trabalho. Ok. Bem-vinda, Alessia. Obrigada, Felipe. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, a diretoria da Seção Bahia, Marcela Antel, sua diretoria pelo convite do Seminário de Formação Permanente, né, para comentar o capítulo 8. Sim, eu acho ele extremamente relevante, foi difícil, né, tentar compactar alguma coisa aqui, o que é que eu vou falar, o que eu vou deixar de lado, não foi fácil essa construção, né? Esse é o capítulo, é a terceira aula de do tópico para além do complexo de Édipo. Exato. Então, isso, de alguma forma, já está direcionando aí para a gente, né? Esse seminário marca um momento de virada do seu ensino, a gente vem aí com os colegas, estão dizendo esse tempo todo, todos nós, né? Estamos aí às voltas com isso, e, de alguma forma, assim, eu retomo um pouco a aula de Fátima, porque ele vai... né, ele vai construindo e, de alguma forma, a gente tem que retomar quando a gente quer trazer aqui. Então, esse momento aqui de virada, ele é um momento em que o simbólico não pode mais ser situado como completamente autônomo do real. Então, na medida em que Lacan introduz a noção de significante como aparelho de gozo. E esse capítulo, especialmente, ele está no âmago desse seminário, onde, uma vez mais, Lacan convoca e interroga os mitos freudianos, o mito do complexo de Édipo, de certa forma, né? O mito do inconsciente, o mito do pai. Ele vai pensá-los em relação à castração e à perda de gozo. Então, além da crítica a Freud, que a gente encontra aqui, podemos observar seu empenho em retomar elementos de sua própria teoria, no qual faz uma crítica sutil às suas próprias concepções, e essa crítica vai, né, o que ele está construindo aqui, de alguma forma, conduzirá posteriormente à clínica borromiana. Então, Lacan monta essa aula, já provocado pelo artigo de Marie-Claire Bunz,
tomado como texto explicativo, né, da questão do complexo de Édipo. Por que Lacan propõe ir mais além do Édipo? Né, que eu acho que é uma questão importante aqui. Porque simplesmente não abandona o mito por considerar-o anacrônico, antiquado, frente às questões da clínica contemporânea. Né, para a psicanálise, principalmente após Lévi-Strauss, o mito não é tomado como um mero recurso explicativo para falar do sujeito, que poderia ser descartado em prol de recursos mais elaborados. De fato, Lacan leva a sério esse mito, busca extrair seu alcance e o analisa em relação a outro mito, o totem tabu. Nessa direção, se apoia na linguística instrumental proposta por Lévi-Strauss, na análise linguística dos mitos, levando em consideração as histórias relatadas, as grandes unidades constitutivas, ou mitemas, e a natureza de suas relações. Isso aqui que é importante, a natureza das relações. Com isso, introduz na psicanálise a noção de estrutura. Quando nos referimos à estrutura, estamos falando do que permanece dessa atribuição. Estrutura é o que dura. Miller, no texto Struck de Ré, joga com a ressonância de uma pronúncia que convoca, que evoca estrutura, como também esse truque dura. Então, estrutura é um truque de longa duração. Esse texto está em Matemas 2. Com efeito, a estrutura dura desde os anos 50, quando Lacan, no início de seu ensino, vai beber na fonte do estruturalismo. Não é em qualquer estruturalismo, mas o de Saussure, com seu curso de Linguística Geral, Jacobson e seu binarismo, e Lévi-Strauss. Segundo Arenas, Lacan, assim como Lévi-Strauss, supõe nos mitos aspectos da linguagem que se reproduzem historicamente ao longo do tempo como tentativa de obter o todo da verdade inacessível. Nessa direção, Lacan, no texto O Mito Individual do Neurótico, um texto de 53, nele o mito dá uma formulação discursiva a algo que não pode ser transmitido na definição da verdade. Porque a definição da verdade, segundo Lacan, que eu estou citando ele, só pode se apoiar sobre si mesma. E é na medida em que a fala progride que ela a constitui. A fala, ela não pode apreender a si própria, nem apreender o movimento de acesso à verdade como uma verdade objetiva. Pode apenas exprimi-la, e isso de forma mítica. Esse aqui é o Lacan, de 53, trazendo o mito. Nós estamos aqui, 69, 70. E ele ainda está às voltas, com o que esse mito nos transmite. Então, nesse seminário, Lacan retoma mais uma vez a questão do mito, dizendo que nele a verdade tem uma estrutura de ficção. Apresenta, assim, o limite da verdade. Ou melhor, a verdade que não pode ser falada, verdade que só se sustenta em um semi-dizer, como os colegas vêm trabalhando aí, nos outros encontros. É importante destacar que, para os estruturalistas, o sujeito ele é incompatível com a estrutura, permanecendo exterior a ela. Apenas o estruturalismo de Lacan inclui o sujeito, aquele do inconsciente estruturado como linguagem, onde o significante representa o sujeito para um outro significante. Ele é representado por nunca se apresentar, sendo somente representado. Lacan vai escrever nos discursos sobre a forma representante do S barrado. Grafia que coloca em evidência, nas palavras de Miller, que ele é representado, sim, mas que ele permanece sempre estruturalmente irrepresentável. Então, a gente está aqui com a dimensão de algo que escapa à linguagem, com o impossível de ser dito, aí, de ser representado, de se apreender.
Então, por representar o irrepresentável, o significante se encontra aberto à sua repetição. Repetição que se sustenta pela impossibilidade da completa realização da representação. Então, nesse seminário, a ênfase é colocada na noção do sujeito, dividido entre a verdade e o saber. Mas, qual a verdade que Lacan se refere? Ele dirá que a verdade da psicanálise não é a verdade da ciência, pois essa exclui a verdade mítica, o discurso da ciência, então, se propõe propõe que tudo sabe, que tudo responde. E no discurso analítico, qual é o tratamento dado ao mito? Lacan está aqui, ele vai dedicar 3 aulas para trabalhar o mito de Édipo, Totem, Tabu, com base nas coordenadas estruturais do discurso. Parece que não é algo fácil para a gente poder fazer essa articulação. No discurso do analista, o mito se insere como um saber no lugar da verdade. Eu não sei aqui se eu posso passar. Posso passar alguma coisa aqui, Luiz? Você pode compartilhar, Alessia, sua tela. Eu posso? Pode sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu sou meio... Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Você está exibindo alguma coisa, Alessia? Vocês não estão vendo, não? Não, a gente está vendo uma imagem do seu computador, uma tela do seu computador, como se fosse uma pasta. Ele abriu aqui para mim. Então, não consigo. Estava tentando mostrar o discurso do analista, A gente pode pedir aqui, João, você consegue essa imagem para a gente? É o discurso do analista, Alessia? Pronto, João pode conseguir aqui, né, João? Para exibir. Consigo. Pronto. Talvez valha a pena, Alessia, a gente retomar um pouquinho o que você estava falando antes, para a gente poder reconectar. Ok. Você vinha falando, né, sobre o Estatuto da Verdade da Psicanálise e a verdade O no lugar contraponto que a do... psicanálise faz, que O Lacan saber no vai lugar da fazer. verdade no discurso do analista, né? Ele vai fazer um contraponto aí, falando que a ciência ela se propõe toda, que tudo sabe, e o discurso da psicanálise ele vai inserir um mito nesse lugar aqui, do saber, da verdade, vamos saber, no lugar da verdade. Ou seja, é interrogado em função da verdade. É aqui que está o mito. Se a gente está aqui no lugar da verdade, ele vai ser interrogado em função da verdade. Recording in progress. Pode tirar. Isso aí. Então, está dando eco. Alguém deve estar com o microfone aberto, João? Já desliguei. Pronto, Podemos pode dizer, seguir, Alessia. portanto, que para a psicanálise a verdade mítica não é considerada falsa, pois contém elementos chaves do que rege a participação do sujeito no mundo.
Então, mesmo em sua face ficcional, é a verdade do sujeito que orienta a experiência analítica, dando lugar para a invenção de cada um. Em outras palavras, o discurso analítico desvela, o que ele desvela é a verdade singular que cada sujeito traz para a psicanálise. Verdades como consequência da produção dos significantes mestres que organizam a vida do sujeito e que, ao final, se revelará uma verdade feita apenas de pedaços de saber. É nessa ótica que Lacan retoma os mitos de Freud, isso é, Édipo, Totem Tabu e Moisés e monoteísmo, para analisar a relação existente entre o assassinato do pai e a instauração da lei. Ele se baseia, então, na formulação freudiana da morte do pai como a chave do gozo do objeto supremo, ou seja, a mãe como objeto do incesto. E que ele já vinha lá como esse objeto perdido, lá no Seminário 7, ele vinha falar de Ding, né? Alguma coisa aí que, novamente, ele está retomando aqui. O que se introduz através desse mito para Lacan não é a explicação do desejo de dormir com a mãe, mas antes a inscrição da interdição primária ao gozo. Ele não deixa de assinalar que aquilo que o mito do Édipo coloca em relevo não é a morte do pai, mas o seu assassinato. Esse é o ponto-chave aqui, e ele vai dizer isso claramente, eu acho que na página 113, 114, que isso acho que é de 113, acho que essa é a chave da questão. Então, o Lacan, nessa sua construção, ele vai destacar as diferenças entre os mitos do Édipo e de Totem Tabu, segundo a relação entre a lei e o gozo. O que ele está pondo em relevo aqui? Com efeito, eles demonstram de forma opostas as consequências que o assassinato do pai tem sobre o gozo. Se em Totem Tabu a morte do pai instaura a proibição e a culpa, no Édipo, de modo contrário, a morte do pai permite o acesso ao gozo da mãe. O assassinato do pai, aí Lacan vai nos dizer na página 113, é a condição do gozo. Então, essa aqui é uma questão que está aqui o tempo todo, são formas de trazer essa questão. Ele vai desenvolvendo isso ao longo do capítulo. Sobre essa contradição, aí vamos retomar lá no capítulo anterior, que Fátima trabalhou também. Ele vai dizer sobre essa contradição que a impossibilidade de pôr em conexão grupos de relações, que é a forma como ele chama os mitos, ela é superada, ou mais exatamente substituída, pela afirmação de duas relações contraditórias entre si, são idênticas, na medida em que cada uma delas é, como a outra, contraditória consigo mesma. Como tal, o mito é o que melhor encarna o semi-dizer. Nas palavras de Lacan, é a lei interna de toda espécie de enunciação da verdade. Essa referência permite a Lacan concluir que tudo que se pode dizer do mito é que a verdade se mostra em uma alternância de coisas estritamente opostas, que é preciso fazer girar uma em torno da outra para que a gente possa se abrir com essas questões. Então, o que se apresenta é uma alternância de coisas estritamente opostas e que é preciso fazer girar uma em torno da outra. Então, assim, a partir das coordenadas estruturais do discurso, Lacan faz girar uma coisa em torno da outra. Ele faz girar pai, morte enquanto assassinato, ele faz girar gozo possível e impossível, que remete à castração, ele faz girar esse pai, morte, gozo possível e impossível, para que a verdade se mostre.
Então, o mito se apresenta como um enunciado do impossível. Especialmente nesse capítulo 8, Lacan explora a figura do pai mítico como sinal do próprio impossível que, segundo Ruiz, deve ser remetido ao impossível do discurso do mestre. Nele, o agente, o amo, é o operador da castração que instaura a lei. Mas sua impossibilidade vai nos remeter à impossibilidade de domesticar o gozo mediante o discurso. Então, algo aí escapa. Né? Se a lei que se apresenta na origem do mito do Édipo, né, em Totem e Tabu, é o gozo que aí está, né, gente? Lacan observa que muitos interpretam a morte do pai como a chave do que se enuncia como objeto da experiência analítica, ocorrendo uma confusão ao ponto de associá-la a ideias libertárias. É como se a psicanálise, de certo modo, pudesse desembaraçar o sujeito da lei. Quer dizer, tirar o sujeito da relação que se estabelece com a lei. Com efeito, ele discorda do enunciado nietzschiano, o pai está morto, ele discorda que o pai está morto pudesse nos libertar. Nessa direção, resgata a fala do velho pai Karamazov. Se Deus está morto, então tudo é permitido. E ele vai tomar essa frase, ele vai fazer uma correção, ele vai tomar pelo avesso. Ele vai dizer, se Deus está morto, então nada é permitido. É a partir da morte do pai que se edifica a interdição do objeto supremo identificado à mãe. O assassinato do pai, portanto, ele cria a lei. Longe, nas palavras de Lacan, na página 112, longe de questionar o que está em jogo, a saber, a lei, ele antes a consolida. É a morte do pai que consolida a lei como tal. Ele, na morte do pai, não liberta. Se todos os irmãos, se havia um que não era submetido à castração e tinha acesso a todas as mulheres, será que esses outros não eram castrados, eles são castrados? Como é que a gente vai pensar uma castração? É o ato que entra no início? Esse todo o questionamento que ele vai dizer. O que ele está dizendo é que quando os irmãos, a fraternidade se une e mata esse pai, algo se internaliza e a lei se institui a partir da morte do pai, do assassinato desse pai. Que mais do que morte, o que ele marca aqui é o assassinato. O anúncio da morte do pai, portanto, não seria incompatível com a interpretação freudiana de que o campo da religião repousa fundamentalmente sobre o amor ao pai, o pai como aquele que seria merecedor do amor. A ponta de lança da psicanálise, aí o que Lacan traz aqui, eu achei extremamente interessante, que a ponta de lança da psicanálise é justamente o ateísmo. Deus está morto, consolida a lei. Nessa direção, temos uma piada aí, de que Deus está morto, assinado Nietzsche. Alguns anos depois, Nietzsche está morto, assinado Deus. Seja lá, seja o pai Deus, seja o pai Nietzsche, o assassinato do pai é a chave do gozo, a lei se institui. A lei se apresenta aí. Então, o mito se põe em ação na tragédia. Esse é um outro ponto que eu achei interessante. O mito se põe em ação na tragédia. Ele tem uma ação, ele não é uma mera, não é apenas um relato, ele age na tragédia. Isso que é interessante, pensarmos aqui. Ele age na tragédia, que age em quem está assistindo a tragédia. Exatamente. Um agenciamento. Ressonâncias. Exatamente. É a ficção que nos constitui. É que somos fisgados, por isso aí.
Então, é necessário matar Laio para que o Édipo possa herdar o gozo da mãe. Mas daí, Lacan nos deixa a questão. Mas será a custa desse assassinato que ele obtém? Né? E aí eu estou retomando aqui o mito edípico. Então, o mito do Édipo obtém sua relevância ao ser posto em ação na tragédia. Ele o adquire por ter libertado o povo de uma pergunta que eliminava os seus melhores, né? Aqueles que se ofereciam para responder o enigma da esfinge. O enigma era sustentado por um ser ambíguo que encarna uma dupla disposição, visto que é constituída, né, a esfinge, tal como semidizer, de 2 semicorpos. Então, vale salientar que, para Lacan, o Édipo obtém o gozo não pela morte de seu pai, mas por querer responder ao que se apresenta como enigma, sustentado pela esfinge. Ele elimina o suspense que a questão da verdade introduz no povo. Contudo, ao tentar afastar a verdade, ela ressurge para ele na forma de uma desgraça muito maior, né? Na forma da peste, com uma dimensão muito maior. Não eram agora os melhores do povo que eram tomados, mas todo o povo. Né? Por ter apagado a questão da verdade, Édipo foi reduzido não a sofrer a castração, e aqui eu estou usando as palavras de Lacan, mas antes a ser a própria castração. Não é que a venda lhe caia dos olhos, são os olhos que lhe caem, vai dizer Lacan. Né? Assim, Lacan conclui que a morte do pai não liberta Édipo da castração, não lhe confere o acesso ao gozo. Édipo, com isso, paga com objeto A, com a perda de gozo. Lacan considera o mito como sendo um sonho de Freud e como conteúdo manifesto, né? Ele termina o último capítulo dizendo de que o mito do complexo de Édipo é o sonho de Freud. E aqui ele vai dizer de que o mito ele é o conteúdo manifesto. Com isso, destaca 2 dimensões da verdade como mito. De um lado, e aí ele está retomando o que ele falou lá no início do seminário, né? De um lado, a vertente da besteirada, das múltiplas significações que proliferam, e do outro, aquela que encerra uma verdade difícil de se desentranhar. O mito tenta apresentar o impossível de dizer, e por isso é colocado como conteúdo manifesto. Nessa direção, faz referência ao sonho, né? Lacan, ele toma aqui, ele faz referência a um sonho apresentado por Freud, no qual o sonhador encontra seu pai, que havia recentemente falecido, e esse pai não sabia que estava morto. Segundo Marcos Vieira, esse sonho não apresenta a morte do pai como seu desaparecimento, mas como um modo especial de saber sem saber, que sustenta no sonho o impossível do desejo do sonhador. Vou voltar aqui, né? Porque tem no meio aqui, tem um entre que eu pulei, né? Porque é um modelo especial de saber sem saber. Estar vivo, mas morto e sem saber. Então, quando o pai morto aparece no sonho, ele se apresenta vivo, sem saber que estar vivo, sem saber disso, de que está morto. Ele sustenta no sonho o impossível do desejo do sonhador. É esse não saber que será destacado por Lacan como a chave da vida alienada do ser falante, seu ponto mais real, efeito da mortificação do gozo pela palavra. Em termos freudianos, há uma equivalência entre o pai morto e o gozo. O pai morto se apresenta como um sinal do próprio real.
O real como impossível é aquele que do simbólico se anuncia como impossível. O impossível, como derivação do simbólico, enuncia um operador estrutural para além do mito de Édipo, chamado de pai real. Então, Lacan vai defender que seria um reducionismo, né, centrar a escuta analítica em torno do mito, uma vez que o mito não sustenta uma análise, não permite avançar para o que há de furo, para a dimensão do gozo, do que comporta o latente. Em outras palavras, o analista deve se distanciar do plano do mito, isso é, desse sonho, né, o mito como um sonho, para não permanecer adormecido ao lado do sonho do neurótico, que vai recorrer ao semblante do pai, através do qual recobre esse real. Então, a questão do lugar do agente no discurso analítico envolve a questão do ato analítico e a forma como funciona para uma mudança de discurso, indicando, assim, a relevância da dimensão do tratamento para S1, que não se liga a S2, né? Que não se liga à história do sujeito. Né? O que uma análise vai em direção ao que se extrai do pai real. Né? Não a esse pai da realidade reduzido ao campo do imaginário. Então, para concluir, gostaria de destacar que nesse seminário, Lacan situa o mais além do Édipo na redução do pai a um operador de estrutura que, como tal, não é mais do que um significante, isso é, a forma primeira na qual entra em jogo a marca, o traço nálido, do qual o gozo é correlativo. O significante, portanto, é causa de gozo, tem uma incidência sobre o corpo. Bem, é isso que eu trouxe para a gente discutir.